Quarta-feira, dia 25 de fevereiro de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem para que possam deixar os likes no canal. Por gentileza, ajudem o Terra Brasilis, clique no like, se inscreva no canal e vamos que vamos. Assunto é o que não falta, acreditem. Se eu fosse falar de tudo que está rolando hoje, o vídeo iria durar 2 horas. Mas a média de visualização do Terra Brasilis News é de 9 minutos e 40 segundos. É o tempo que as pessoas assistem o vídeo. É o número médio. Mas, vamos lá. Primeiro, que a CPI do crime organizado aprovou a quebra de sigilo da Maridit, a empresa dos irmãos Toffoli, né? E que agora essas investigações poderão até, não vai acontecer, mas poderão até provocar voz de prisão ao ministro Dias Toffoli. Evidentemente que não vai chegar nesse ponto, mas as investigações serão feitas. Tá? Esse é um assunto que está rolando hoje. Outro assunto que está rolando hoje, deixando a esquerda furiosa, a Rede Globo em pânico, choramingando, é que as pesquisas que saíram hoje, que foram apontadas pela Folha de São Paulo, mostra que a aprovação do atual inquilino do Palácio do Planalto desabou para 24%. Esta é a aprovação do governo dele. É a pior de todos os mandatos. Né? E apenas em 2 meses caiu 11 pontos. A reprovação vai de 34% para 41%. Aí vem os indecisos, que não sabem. Essa é uma fonte da Globo News. Só para vocês entenderem o que está acontecendo. Mas o que eu quero tratar com vocês aqui é o seguinte. Dentre tantas coisas, a primeira turma da Suprema Corte condenou hoje os irmãos Brazão e Chiquinho, tá? Uma pena que soma 76 anos e 3 meses de prisão. Tá? Os irmãos Domingos e o Chiquinho, Brazão, vão cumprir 76 anos de cadeia. E eles foram apontados como os mandantes do crime que vitimou a tal Marielle. Segundo o entendimento firmado pelos ministros, a execução não foi resultado de ação isolada, mas sim de uma operação cuidadosamente planejada, motivada por interesses políticos e territoriais ligados à atuação da vereadora em áreas sensíveis do Rio de Janeiro. Além deles, o policial militar reformado Ronald Paulo Alves Pereira pegou 56 anos de prisão por exercer um papel estratégico na execução do plano criminoso. Ok. Esse é o resultado do julgamento. O crime aconteceu e quem cometeu esse crime, obviamente, tem que pegar cadeia. Não é disso que nós vamos discutir. Cometeu o crime, tem que pagar. Mas vamos a outro fato muito interessante. Porque a morte de Marielle Franco ultrapassou o campo policial e assumiu dimensão política nacional. Tanto é que envolveu a Polícia Federal. Né? E isto se tornou referência nos noticiários nacional, apontando envolvimento direto ou indireto do então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Vocês se lembram disso? Ficaram aí anos dizendo que Bolsonaro tinha alguma coisa a ver com o assunto. Jornais, Rede Globo, PT, PSOL, eles passavam 24 horas por dia associando a família Bolsonaro ao caso. E a Rede Globo, inclusive, conseguiu gravar uma conversa montada com um porteiro do condomínio onde morava Jair Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro, alimentando a ideia de que o mito tinha algo de envolvimento. E aí, agora eu pergunto,
Ninguém será responsabilizado por essa covardia? Ninguém pagará pelos danos causados a Jair Bolsonaro? Danos morais, mentais, psicológicos, pois certamente ele perdeu muitas noites de sono por conta disto. Parece que não é verdade? O importante mesmo era endeusar uma vítima e elevá-la ao posto de santa, coisa que nunca foi, enquanto o santo de verdade estava sendo crucificado vivo. Mas deixa para lá, porque esse não é o assunto principal. Agora, vejam só, meus amigos, até outro dia, o roteiro político e eleitoral era cristalino. Analistas, caciques partidários e líderes influentes repetiam quase que em coro, dizendo que Flávio Bolsonaro não teria densidade nacional, que faltava a ele carisma, que faltava musculatura eleitoral, experiência executiva, ignorando a influência de Jair Messias Bolsonaro. Enfim, aquele pacote clássico de argumentos usados quando o sistema decide previamente quem não deve crescer. Foi assim no início. Só que as pesquisas começaram a sair. E o suposto empate técnico com o atual mandatário no segundo turno apontado hoje pelo Instituto de Pesquisas Atlas, após ouvir quase 5 mil eleitores, não apenas mexeu nos números, como mexeu nos humores. Porque, de repente, aquilo que era tratado como hipótese distante passou a se tornar cálculo político real. Muito embora, é bom frisar que Flávio Bolsonaro hoje já está na frente e não empatado com o atual inquilino do Palácio do Planalto. Flávio já ultrapassou ele. Fato é que a esquerda, que ignorou o bom senso do eleitor, pois enquanto o Inácio e o PT entraram numa sequência de desgastes públicos, com crises, narrativas, escândalos dos quais estão direta ou indiretamente envolvidos, e episódios que ampliaram rejeições, incluindo tropeços políticos e desgaste de imagem, principalmente por conta do vexame nesse carnaval. Enquanto isto, Flávio Bolsonaro fez algo que Brasília costuma subestimar. Ele entrou em guerra aberta, ou melhor dizendo, ele não entrou em guerra aberta, não criou ruídos desnecessários e ocupou o espaço político de forma gradual, dentro e fora do Brasil, onde, aliás, foi muito bem recebido. Por isto, o que era tratado como candidatura improvável começou a reorganizar o tabuleiro. E aí começou o verdadeiro movimento de bastidor. De repente, o que acontece? O Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que sempre operou com aquele pragmatismo típico de quem sente o vento antes da tempestade, ele passou a tratar o nome de Flávio como muito viável. Em Brasília, ninguém muda o vocabulário por acaso. Tanto é que o tal Ciro Nogueira, presidente licenciado do PP e figura central do Centrão, justamente o grupo que mais apostava na sobrevivência de uma terceira via, também começou a recalibrar o radar político. Afinal, quando um nome cresce fora de controle das negociações tradicionais, o instinto de sobrevivência fala mais alto que qualquer análise anterior. Isso se chama instinto. Porém, o movimento mais simbólico veio do púlpito político-religioso, onde o tal pastor Silas Malafaia, que meses atrás não escondia sua avaliação de que Flávio seria um nome muito fraco para disputar a presidência, agora já adota um discurso cauteloso e conciliador com a escolha de Jair Bolsonaro. Menos crítica, mais observação.
Menos resistência, mais abertura. Fato é que o crescimento do Flávio Bolsonaro não apenas pressiona o Palácio do Planalto e o campo da esquerda, porque ele implode o projeto silencioso que vinha sendo costurado entre partidos tradicionais para ressuscitar uma terceira via doméstica, capaz de negociar apoio com todos sem ameaçar ninguém. E a lógica era simples. Manter a polarização sob controle, enquanto o Centrão surgiria como a solução responsável, como foi em 2022 quando trouxeram a tal da STEP, não é isso? A tal da Simone. Eles só se esqueceram que a política real não respeita roteiros escritos em jantares de lideranças partidárias. Quando Flávio começou a ocupar espaço competitivo, o mercado político entrou em pânico. Silencioso. Deputados recalcularam alianças, partidos reavaliaram discursos. Líderes que antes torciam o nariz passaram a exercer virtudes inesperadas. E assim nasce o fenômeno mais antigo da política, um fenômeno que mostra que a conversão estratégica não acontece do dia para a noite, não acontece por milagre. Não é que tenham mudado de opinião, eles mudaram de probabilidade. Enquanto isso, a esquerda observa, tentando manter viva a narrativa de cenário indefinido, insistindo na necessidade de alternativas, as moderadas, justamente quando o espaço para essas alternativas começa a desaparecer. Porque o PT já vinha tentando aí costurar uma aliança com o Centrão, visando apoio para outubro próximo, mas viu sua estratégia naufragar quando notou a aproximação do mercado financeiro com Flávio Bolsonaro. E aí, no fundo, o fuxico que corre solto nos corredores de Brasília é a percepção coletiva de que o jogo já começou a escolher seus protagonistas, antes mesmo da campanha oficial existir. E quando até antigos críticos começam a ajustar o discurso, Brasília entende rapidamente o recado. Não se discute mais se o nome é viável. Discute-se apenas quem vai chegar primeiro para dizer que sempre acreditou, sempre apoiou, sempre esteve com Flávio. Mas, mudando de assunto, aquilo que durante anos, muitos brasileiros comentavam apenas em conversas discretas, quase como se fosse um sussurro de bastidor político, agora atravessou o oceano e virou assunto internacional. Porque o Supremo Tribunal Federal do Brasil passou a ser retratado lá fora não como símbolo de estabilidade democrática, como vinha acontecendo alguns meses atrás, mas como protagonista de um escândalo institucional que expõe uma proximidade desconfortável entre juízes, poder político e elite econômica. A crítica vem justamente do olhar externo, frio e pragmático da revista The Economist, como quem observa o funcionamento real da democracia e mede o grau de independência das instituições. E o diagnóstico é duro. Alguns magistrados mais poderosos do mundo estariam aí convivendo de maneira excessivamente íntima com empresários influentes, figuras políticas e grupos econômicos diretamente impactados por decisões judiciais. Isso tudo por conta de escândalos e corrupção. Para a revista, os ministros do Supremo brasileiro tornaram-se personagens políticos permanentes, ainda que sem voto popular, e é justamente aí que começa o constrangimento, porque os relatórios e análises internacionais destacam a presença recorrente de magistrados em eventos privados, às vezes muito suspeitos, encontros sociais e ambientes frequentados por grandes investidores e lideranças políticas. Nada necessariamente ilegal, dizem os especialistas, mas profundamente problemático do ponto de vista institucional. Bom,
é aquele que nós estamos conversando já há alguns dias. Tudo o que nós, conservadores, bolsonaristas, já líamos, já sabíamos, já entendíamos, agora parece que eles descobriram a América. Só agora que eles se deram conta de tudo que está acontecendo. Será que é porque eles primeiro queriam atingir o ponto máximo, que era retirar Jair Bolsonaro da política, para depois tentar voltar ao normal? Ou porque tinham vergonha, tinham medo de sofrerem pressões em dizer a verdade? Porque agora está todo mundo falando. Revistas internacionais, Rede Globo, CNN, estão todos agora falando e apontando os dedos para o Supremo Tribunal. Nós já sabíamos disso. Não é novidade nenhuma. Só que agora me parece meio tarde para tentar fazer com que o Supremo, do dia para a noite, volte a ter credibilidade. Não, isso não vai acontecer. Vai se levar muitos anos para que isso aconteça. E, a meu ver, não acontecerá, porque esses ministros que aí estão terão décadas pela frente sentados naquelas cadeiras. Então é difícil imaginar uma mudança, né? Pelo menos aquela mudança que volte a trazer credibilidade ao Supremo Tribunal Brasileiro. Mas enfim, para terminar, eu quero entrar num assunto muito importante, que foi o discurso proferido ontem pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Tá? Um discurso de 2 horas, muito longo, e que pode ser interpretado menos como uma peça retórica doméstica e muito mais como uma declaração estratégica ao sistema internacional. Porque normalmente esse discurso anual que o presidente dos Estados Unidos faz lá no Congresso americano é para mostrar os feitos dentro do país, o que ele fez durante o governo, as melhorias, etc. e tal. Mas não foi o caso ontem. Não foi um discurso voltado apenas ao eleitor americano. Foi essencialmente um recado ao mundo e especialmente ao continente americano. Donald Trump deixou claro que sua visão de poder abandona a separação tradicional entre economia, segurança e política externa. Para ele, tarifas comerciais, combate ao narcotráfico, controle migratório e reindustrialização fazem parte de uma única arquitetura de soberania nacional. Ao enfatizar instrumentos como a Seção 301, o presidente sinalizou que o comércio internacional voltou a ser tratado como mecanismo de coerção legítima, capaz de disciplinar aliados e adversários simultaneamente. É muito duro o que ele falou. É muito forte essa colocação. Esse é o resumo, digamos assim, do que foi dito ontem, né? Porque do ponto de vista geopolítico, o discurso marcou a consolidação de uma doutrina de hegemonia pragmática. Os Estados Unidos não buscam mais liderar pelo consenso multilateral, mas pela capacidade de impor custos a quem desafiar os interesses americanos, os interesses econômicos ou interesses de segurança. A associação direta entre cartéis latino-americanos e a ameaça nacional americana transforma o combate ao narcotráfico em justificativa estratégica para maior intervenção regional, política, econômica e possivelmente operacional. Ou seja, possivelmente podendo invadir alguns países. Vá saber o que vem pela frente, né? Internamente, Donald Trump reforçou a narrativa de reconstrução estatal, posicionando-se contra estruturas burocráticas permanentes que, segundo ele, limitam o poder eleito. Isso revela um projeto claro de reorganização institucional alinhado à sua base política, onde soberania popular e autoridade executiva caminham juntas. Em síntese, o discurso não foi apenas político, foi doutrinário. E Donald Trump apresentou uma América menos globalista, mais protecionista e disposta a exercer influência direta no hemisfério. Para analistas políticos, o sinal é inequívoco.
Washington volta a operar sob a lógica de poder duro, onde cooperação existe, mas sempre subordinada ao interesse estratégico dos Estados Unidos da América. Então, meus amigos, para quem prestou atenção no discurso e anotou ponto a ponto de tudo que ele falou, ficou muito claro. Daqui por diante não haverá facilidades a qualquer país que tente trabalhar contra os interesses americanos. Países que vivem falando em desdolarizar a economia, países que vivem defendendo Hamas, Irã, né? Esses países vão sofrer as duras penas com os Estados Unidos, seja por imposição de tarifas, seja por ações com base na seção 301, seja com bloqueio econômico ou simplesmente ignorando o mercado comercial com determinados países e determinados produtos. Os Estados Unidos não vai dar moleza para ninguém tentar atrapalhar o desejo de Donald Trump, que é fazer a América grande primeiro, né? Ou seja, foi um discurso duro, mas muito interessante. Eu não podia deixar de trazer isso para vocês. De qualquer forma, é o que eu tinha para hoje. O trovão está chegando junto, né? Vou desligar na hora. Mas eu quero desejar a vocês um excelente final de quarta-feira, muito bom descanso. Espero encontrá-los amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. Não se esqueçam, deixe aí os likes, pegue o link desse vídeo, mande para seus amigos e convide-os a nos conhecer. Quem sabe dá certo e o canal começa a crescer, não é verdade? De qualquer forma, desejo a todos um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.